No vídeo de hoje teremos um quibe de forno recheado. Anote agora a lista de ingredientes que iremos precisar para preparar essa receita. O meu nome é Belle e esse é o canal Receitas da Belle, sejam muito bem-vindos. Comece colocando o seu trigo para quibe de molho em água morna. Para cada meio quilo de trigo, nós vamos utilizar 2 litros de água, da seguinte forma. Inicialmente, nós colocaremos 1 litro de água quente no nosso quibe e iremos mexer bem. Quando o trigo começar a puxar essa água, nós iremos adicionar a ele mais 1 litro de água, mas a água agora deve estar em temperatura ambiente. Depois de adicionar a água em temperatura ambiente, volte a mexer bem e deixe o seu trigo de molho por 30 minutos. Não deixe de colaborar com o nosso trabalho e com o nosso crescimento, se inscrevendo aqui no canal e ativando as notificações para ficar por dentro de todas as delícias que postamos aqui. E enquanto o nosso trigo está de molho, vamos picar os temperos da nossa receita. Comece cortando em cubos grandes uma cebola também grande. Essa cebola iremos utilizar no preparo da nossa massa e por isso ela não precisa ficar pequenininha. Depois de picar a sua cebola, faça o mesmo com meio maço de cheiro verde. Como esse cheiro verde também será utilizado na nossa massa, também não é necessário picar ele muito miudinho. Nos ajude a demonstrar para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante. Para isso, basta você deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar e salvar esse vídeo. Apesar dessas ações não custarem nadinha para vocês, elas são muito importantes para o nosso trabalho e para o nosso crescimento, pois somente dessa forma o YouTube consegue identificar que vocês estão gostando do que nós estamos postando, e aí ele passa a nos indicar cada dia mais. Após 30 minutos de descanso, olha como o nosso trigo cresceu. Agora você irá retirar ele da água e deixará ele escorrer até que a água saia totalmente do nosso trigo. Como a minha peneira é pequena, eu vou precisar realizar esse processo diversas vezes. E enquanto cada parte do meu trigo escorre, eu vou preparar os demais ingredientes da minha receita. E eu vou começar picando a outra metade do cheiro verde que ficou, mas dessa vez eu vou picar ele bem pequenininho, porque esse cheiro verde será utilizado na minha carne moída, que será o recheio do meu quibe. Depois de picar o cheiro verde, pique também em cubinhos pequenos uma cebola média, um pimentão médio e um tomate médio. Sabia que agora você pode se tornar membro aqui do canal Receitas da Belle e com isso ajudar ainda mais o nosso trabalho e o nosso crescimento? Como membro, você tem vantagens como acesso antecipado aos nossos conteúdos, prioridade nas respostas e tem o seu nome creditado ao final dos nossos vídeos. Então venha fazer parte do clube de membros do canal Receitas da Belle. Agora que os nossos temperos frescos estão picados, vamos preparar o nosso recheio. Leve ao fogo uma panela e adicione azeite a gosto. Deixe aquecer e em seguida doure 1 colher de café de alho picado. Quando o seu alho estiver bem dourado, coloque a sua carne moída e refogue ela até que ela fique dourada. Quando isso acontecer, adicione os temperos frescos que picamos e refogue eles até que eles comecem a murchar. Quando os temperos frescos que adicionamos começarem a murchar, acrescente os temperos secos. Aqui eu tenho páprica defumada, pimenta do reino, chimichurri e colorau, para dar aquela cor linda que nós gostamos tanto. Misture tudo muito bem e adicione 1/4 de xícara de chá de água.
Essa água é apenas para dissolver os temperos secos que colocamos e ajudar a cozinhar eles. Esse recheio é para ficar mais sequinho mesmo, ok? Após adicionar a água e misturar tudo muito bem, deixe a sua carne secar um pouco e quando você observar que a água reduziu, acrescente o cheiro verde. Mexa bem para distribuí-lo pela carne, desligue o fogo e reserve. O nosso recheio estará pronto. Agora que o nosso recheio está pronto, precisamos preparar a nossa massa. Agora que o nosso trigo já escorreu bem e ficou bem sequinho, olha aqui depois de escorrer o trigo como ele fica. Nós vamos adicionar ao copo do liquidificador o cheiro verde, a cebola, um dente de alho e vamos bater. Em seguida nós vamos colocar o trigo, a carne moída e vamos processar tudo muito bem. Esse processo é um pouco demorado, você precisa de tempos em tempos desligar o liquidificador, abri-lo e mexer essa massa. Mas, como nem tudo na vida são flores, o meu liquidificador parou logo no início do meu processo e eu tive que fazer tudo no processador. Mas o meu processador é pequeno e não dava para bater tudo de uma vez, então eu tive que dividir em partes e fui fazendo do jeito que dava. O que eu não ia era desistir, não é mesmo? Gente, esse processo é um processo mais lento mesmo, tá? Isso porque o trigo para quibe é mais denso, então conforme você vai batendo ele com os demais ingredientes que nós adicionamos, ele vai se tornando mais denso ainda. Então diversas vezes durante esse processo, você vai precisar abrir, seja o liquidificador ou o processador, e vai precisar puxar a massa de baixo para cima. Assim você conseguirá terminar essa etapa da nossa receita de forma muito mais rápida. Deve processar o seu trigo para quibe com os demais ingredientes até ele ficar assim. Quando o seu quibe estiver assim, a sua massa estará pronta. Depois de bater todo o seu trigo com a carne e os temperos, vamos transferir ele para um recipiente grande e temperar ele com sal e pimenta do reino a gosto. Depois de adicionar a pimenta do reino e o sal, vamos mexer tudo com a mão mesmo, porque assim você consegue distribuir de forma melhor esses ingredientes que acabamos de colocar pela nossa massa. Quando você terminar, sua massa estará pronta. Agora vamos à montagem do nosso quibe de forno. Selecione a forma da sua preferência. A que eu vou utilizar nesse vídeo é uma forma de 20 cm de largura por 30 cm de comprimento. Depois de selecionar a sua forma, unte ela com azeite, incluindo as laterais. Em seguida, coloque uma quantidade generosa da massa. Essa quantidade que eu coloquei tem aproximadamente um dedo de altura. Espalhe bem a massa com o auxílio de uma colher. Dessa forma, a sua camada de massa ficará bem uniforme. E só para ficar registrado para vocês, a carne que eu estou utilizando nesse vídeo é o patinho, porque ele é uma carne mais seca, sem quase gordura nenhuma. Depois de adicionar a primeira camada de massa à forma e espalhá-la de forma uniforme, venha com uma camada de recheio e repita o processo. O meu recheio também ficou com aproximadamente um dedo de altura. Sobre o recheio, você colocará mais uma camada de massa e irá repetir o processo que fizemos com as outras duas camadas, mantendo sempre a mesma espessura. Não esqueça de me contar o que vocês acharam dessa receita e qual receita vocês gostariam de ver reproduzida aqui no canal.
Após adicionar a última camada de massa, a montagem do nosso quibe estará pronta. Regue a superfície dele com azeite, espalhe bem e leve-o para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por 40 minutos. Depois disso, é só aproveitar. Se você quiser, depois de assado, você pode fracionar e congelar o seu quibe. Assim, você sempre terá uma refeição completa e saudável. Como acompanhamento, você pode fazer uma salada verde ou um vinagrete como esse que eu fiz aqui no vídeo. Gente, o processo de preparo desse quibe é um pouco mais trabalhoso, mas vale muito a pena, porque ele fica mais úmido e não fica nem um pouco granulado. Outra dica é, esse quibe também pode ser frito, só que aí você terá que mudar o formato dele e você pode trocar o recheio pelo da sua preferência. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado e se vocês ficaram comigo até o final, muito obrigada. Um beijo, até a próxima e fiquem com Deus!